A montanha-russa do desastre. Bem-vindo ao caos industrial. Na indústria, meus queridos, existe um talento quase artístico para ignorar os probleminhas, sabe? Aqueles que parecem inofensivos, mas que, com o tempo, se transformam em monstros incontroláveis. É como uma bola de neve, começa pequenininha e quando você menos espera, bam! Uma avalanche de problemas, alarmes disparam, luzes piscam, operadores suam frio. E a gente faz o quê? A resposta clássica. Isso sempre aconteceu, relaxa. É como se a gente tivesse um acordo silencioso para ignorar os sinais vitais da nossa operação. Afinal, ainda dá para rodar, certo? Para que gastar dinheiro, tempo e energia com um probleminha que a gente vê depois? Meus amigos, essa é a receita perfeita para o desastre. E acreditem, já vi essa história se repetir tantas vezes que poderia escrever um livro. Mas, em vez disso, resolvi fazer esse vídeo. Então, preparem o café, a pipoca e venham comigo nessa jornada emocionante e aterrorizante pelo mundo dos erros industriais. Sabe aquele barulhinho estranho que a máquina começou a fazer? Ou então aquela vibração diferente que você nunca tinha sentido antes? Esses são os primeiros sinais, os sussurros de que algo não vai bem. Mas a gente, na correria do dia a dia, muitas vezes ignora. Deve ser coisa da minha cabeça, a gente pensa. Amanhã eu vejo isso. Só que na indústria, o amanhã pode ser tarde demais. Reiniciar a máquina, dar aquela gambiarra básica, parece a solução mais fácil, né? E muitas vezes funciona, por um tempo. Mas é como colocar um band-aid em uma fratura exposta. Você esconde o problema, mas não resolve a causa. E acreditem, a causa sempre cobra o seu preço. Lembro de uma vez, em uma fábrica que visitei, que um motor começou a esquentar além do normal. O que fizeram? Colocaram um ventilador gigante apontado para ele. E não é que funcionou por alguns dias? Só que uma semana depois, o motor fundiu, levando junto a produção de meses. Ignorar os primeiros sinais é como ignorar um vazamento no teto. Você pode até fingir que não é nada demais, mas quando a chuva começar, meu amigo, você vai se arrepender de não ter tomado uma atitude antes. Ah, a manutenção preventiva, aquela grande inimiga do orçamento apertado. Para que gastar dinheiro com algo que ainda está funcionando? É melhor esperar quebrar, né? Afinal, consertar é muito mais emocionante e caro. Quem nunca ouviu a frase "se não está quebrado, não precisa consertar"? Pois é, meus amigos, essa frase é a trilha sonora do desastre. Cortar custos na manutenção preventiva é como brincar de roleta russa com a sua operação. Você pode até ter sorte por um tempo, mas, quando a bala da roleta encontrar o seu destino, prepare-se para o impacto. E o pior é que, na maioria das vezes, o custo para corrigir um problema depois que ele acontece é muito maior do que o investimento em prevenção. Teve uma vez que fui gravar em uma fábrica de alimentos e o cheiro de mofo já denunciava a situação. Descobrimos que eles estavam economizando na limpeza dos dutos de ventilação. Resultado: contaminação cruzada, produtos descartados e prejuízo milionário. Manutenção preventiva não é gasto, meus queridos. É investimento. É como cuidar da sua saúde. Você prefere ir ao médico regularmente ou só quando estiver quase morrendo? A gente dá um jeitinho brasileiro, né? Com um arame, um pedaço de madeira e muita fita adesiva, a gente resolve qualquer problema. Mas cuidado, meus amigos. Existe uma linha tênue entre a gambiarra e a engenharia de verdade. E cruzar essa linha pode ter consequências explosivas. Confundir engenharia com gambiarra é um erro comum, principalmente quando a pressão por resultados fala mais alto. Dá para rodar mais um pouco, a gente pensa. Depois, a gente arruma direito. Só que esse depois nunca chega. E a gambiarra vai se tornando parte da estrutura, como um câncer se espalhando pela operação. Lembro de uma vez que visitei uma fábrica onde a gambiarra era praticamente uma forma de arte. Eles usavam um cabo de vassoura para segurar uma porta corta-fogo,
E o pior é que ninguém via problema nisso. Até que um dia... Bem, vocês já podem imaginar o final da história. A gambiarra pode parecer uma solução rápida e barata, mas é um caminho perigoso que leva direto para o abismo do desastre. Quem nunca deixou a papelada para depois, que atire a primeira pedra. Mas, meus queridos, quando se trata de segurança industrial, a documentação é sagrada. É ela que registra os riscos, as medidas preventivas, os procedimentos de emergência, enfim, tudo o que pode evitar um desastre. Não documentar os riscos é como jogar um jogo de tabuleiro sem ler as regras. Você pode até se divertir por um tempo, mas no final, a chance de perder é muito maior. E no caso da indústria, perder pode significar vidas, empregos e muito dinheiro. Teve uma vez que fui gravar em uma fábrica onde ninguém sabia dizer onde ficavam os extintores de incêndio. E o pior é que eles nem viam problema nisso. Aqui nunca pegou fogo, me disseram. É mole? Documentar os riscos, meus amigos, é como fazer um seguro de vida para a sua operação. É um investimento que pode parecer desnecessário até o dia em que você precisar usá-lo. E quando o desastre finalmente acontece? É aí que o circo pega fogo, meu amigo. A gente entra em pânico, começa a correr para todos os lados, procura culpados. Mas, na maioria das vezes, já é tarde demais. Entrar em pânico tarde demais é a cereja do bolo da gestão de crise amadora. É como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. De nada adianta chorar sobre o leite derramado. O estrago já está feito, e agora é hora de lidar com as consequências. Lembro de uma vez que fui chamado para gravar em uma fábrica que tinha acabado de sofrer um vazamento químico. Era um caos total. Ninguém sabia o que fazer, para onde ir. Foi um sufoco. A prevenção, meus queridos, é sempre a melhor estratégia. Mas, se o desastre acontecer, é preciso ter um plano de ação, saber exatamente o que fazer, para onde ir e quem avisar. Se você nunca viu um problema pequeno virar desastre, talvez ainda esteja no início da bola de neve. Mas ela já começou a rolar, meus amigos. E a velocidade só aumenta com o tempo. Não espere acontecer com você. A gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas, acreditem, a realidade pode ser muito mais cruel do que a ficção. E se alguém disser que dá para rodar mais um pouco, prepare-se. O desespero já está a caminho. Os problemas não desaparecem, porque são ignorados. Eles se tornam monstros. Winston Churchill. Essa frase, meus queridos, é a síntese perfeita do que vimos até aqui. Não ignore os sinais, não brinque com a sorte, não confie em gambiarras. A segurança, a prevenção e a responsabilidade são os pilares de uma operação industrial bem-sucedida.